Sob o oferecimento de Lenoca, moda infantil com estilo, conforto e praticidade. E Agência Gloss, a agência da diversidade para todas as idades, está entrando no ar. Tchau, tchau! Conexão Kids. E hoje nós vamos conversar com Kleber Bordini. Kleber, ele é professor, tradutor e intérprete de Libras. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, senhores. Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. No nosso Conexão Kids. Temos assuntos para falar. Bora lá. Bom, bora lá. O que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. É a língua que os surdos brasileiros utilizam para se comunicar. Então, ela só funciona no Brasil. Libras só no Brasil. Em Portugal, não. Não, lá tem a língua de sinais de Portugal. É mesmo? Tem cada país possui a sua língua de sinais. Dos Estados Unidos tem a deles? ASL. Então, um deficiente auditivo do Brasil, se ele for morar nos Estados Unidos, ele vai ter que aprender. Ele precisa aprender a língua de sinais do país. É como se a gente estivesse aprendendo uma outra língua, né? O inglês, o francês e tal. Isso é super vai para os interessante. Estados Unidos, tem que aprender inglês. Vai para a Espanha, tem que aprender espanhol. Com que idade os pais percebem que a criança ela tem deficiência auditiva? O Bera, o primeiro exame que faz assim que sai do hospital. A bebezinho faz um exame do ouvidinho, que é o Bera, e já constata se a criança é surda ou não. Então ela já sai do hospital sabendo que o filho é surdo. Ah, isso é um protocolo? É protocolo. Olha que é igual o exame do pezinho, tem o exame do ouvido. Entendi. E a criança bebê ou criancinha, com que idade ela começa a aprender Libras? Os pais têm que incentivar a aprender a língua de sinais desde bebezinho já. Então, assim que o bebê já abriu o olho, já tem que começar a ensinar. Assim como eu falo assim, quer papá? Você quer um papá? Eu vou fazer pro bebezinho, quer papá? Quer água? Mesmo que ele ainda não consiga fazer o movimento, essa sinalização dele de papá e a sequência vira um alimento, ou quer água, e na sequência vira um líquido, já faz com que a criança aprenda. Ele vai associando. Vai desde pequenininho, assim como a gente aprendeu português. Nossa mãe falou, quer água? Quer comer? Como que você aprendeu português? Eu não me lembro. Eu também não, porque a gente aprendeu desde bebê. É verdade, é verdade. Agora eu queria saber como é que as crianças costumam reagir quando começam a aprender Libras? Assim como uma criança reage quando começa a aprender a falar. Descobre. Bom, se minha mãe está falando comer e eu tentar falar comer, eu acho que ela vai me dar comida. Então, se o bebezinho ele começa a fazer algo assim e a mãe reconhece que ele fez algum movimento na boca e dá algo de comer, ele vai entender que toda vez que ele fizer isso aqui, ele vai receber algum alimento. Então, a criança vai falar papá, que é papá, né? Então, a gente já dá um alimento para que ela quer papá. E se o bebezinho surdo vai fazendo assim, ou vai fazendo um movimento de água, ou de trocar fralda, ou de que quer a mamãe, ele vai recebendo conforme ele vai sinalizando. Assim como a criança vai falando algumas coisas e os pais vão entendendo o que ela está falando e vão dando, a criança surda é da mesma forma, só que com as mãos. A gente sabe que hoje em dia tem algumas leis, já tem lei que obriga você a ter a tradução de Libras em programas de televisão. Nem todos ainda cumprem essa lei. Ainda não. Mas já tem uma parte que eu vejo que funciona. Sim. Você acha que na educação, na escola, isso deveria fazer parte do currículo escolar? Sim, é muito importante ter. Algumas escolas da cidade de São Paulo já têm na grade Libras. Então eles tiram uma aula de inglês ou tiram uma aula de português e colocam uma aula semana de Libras. Mas não são todas as escolas, algumas escolas particulares também têm, mas no estado e prefeitura são algumas que possuem. É importantíssimo. O desenvolvimento educacional com todas as disciplinas, português, matemática, inglês, e inserir Libras. Libras é uma língua. Por que a gente aprende inglês? Por que a gente aprende espanhol? Sendo que aqui a gente não tem ainda, né? Americanos em todos os lugares, pessoas que falam em todos os lugares o espanhol. Mas Libras, na sala de aula a gente tem um aluno surdo. Da lei de inclusão, é obrigatório que todas as escolas recebam essas pessoas com deficiência. Aí você vai ter um amigo surdo do seu lado e você não sabe conversar com ele. Né? A maioria das escolas da cidade de São Paulo já tem pessoas surdas estudando. É difícil aprender? Aprender Libras? Sim. É uma língua. Então a dificuldade que você tem é de aprender uma língua. Não acho que é tão difícil, porque ela é mais motora do que
oralidade, do que você compreender uma outra língua. Ela não é tão difícil, mas é como qualquer outra língua. Você acha que as crianças que aprendem Libras, obviamente, elas acabam entendendo um pouco mais dessa atividade da inclusão, não é? Sim, sim. As crianças que sabem Libras, elas já entendem que elas estão sendo uma ferramenta para uma pessoa surda compreender o que elas querem dizer, ou que uma outra pessoa ouvinte quer falar com ela. Então elas entendem um pouco mais de inclusão do que uma pessoa que não sabe nada sobre acessibilidade, sobre Libras. Então, dentro da escola, uma criança que já é introduzida a conhecer língua de sinais, certeza ela sabe mais de inclusão do que outras pessoas. Isso naturalmente faz ela perceber a importância de respeitar as diferenças. As diversidades, né? É isso? Sim, com certeza. Respeitar uma pessoa surda, respeitar uma pessoa cega. Se eu sei me comunicar, eu sei as dores que essa pessoa sente, eu sei as dificuldades que ela tem. Então, ela me passa essas dificuldades e a gente cria a empatia. Desde pequeno é muito importante ter empatia. Você, professor, deve dar aula em escola também para crianças que tenham deficiência. Dentro da prefeitura, eu sou tradutor e intérprete de Libras, mas eu sou professor de Libras particular. Você ainda percebe muito bullying com as pessoas com deficiência auditiva? Sim, na internet a gente vê vários vídeos de pessoas fazendo bullying, tentando imitar os sons que os surdos fazem. Tem bastante bullying. Isso não deveria ser crime? É crime, né? Bullying já é crime. É crime. Mas deveria ter penalidade para ele. Multa, alguma controlar, coisa. Né? Controlar. Porque evitar. Corre solto isso, né? Bastante, acontece. Entendi. Você acha que as Libras podem mudar a forma como as crianças veem o mundo? Sim. Libras, ela... O mundo em si de acessibilidade, eu acredito. Porque se você desde pequeno você já tem uma língua de sinais, você já conhece Libras, você vai ter empatia, você vai ter sensibilidade de lidar com as pessoas com deficiência. E você ter empatia muda o mundo, né? Você sentir o que o outro sente, tentar sentir o que o outro sente, muda o mundo. Isso acontece em muitas outras áreas, já. Sim. Existe algum projeto de lei que estabeleça essa coisa de ter na escola, incluir na escola Libras? Não tenho conhecimento de inclusão na grade curricular, não conheço. Eu sei que tem alguns vereadores da cidade de São Paulo que têm esse movimento, que querem incluir língua de sinais na grade. Mas projeto de lei ainda não tenho conhecimento. Mas assim, existe uma diferença entre você se comunicar através de Libras e você interpretar. Sim, né? É uma diferença. E qual é exatamente? Vamos lá, dá um exemplo disso, vai. Eu posso estar conversando com você, colocando as minhas opiniões, colocando o que eu sinto, o que eu acho. Na interpretação, não tem nada do que eu sinto, não tem nenhuma do que eu acho. É tudo que um outro está falando. Então eu tenho que ser imparcial. Eu posso concordar ou não concordar com o que ele está falando, mas eu tenho que interpretar da mesma forma. Eu tenho que ser leal ao texto de origem que está vindo. Mesmo eu discordando, eu tenho que fazer cara de que estou concordando, porque ele está falando isso, e continuar interpretando. Eu tenho que passar a informação real, a informação leal, o que de fato a pessoa está falando. Então a diferença de me comunicar é eu poder me expressar, poder falar o que eu quero, o que eu sinto, as minhas opiniões, e ser intérprete de Libras é diferente, eu não expresso. Eu coloco apenas a opinião do que a pessoa está falando. Então você é um ator quando você interpreta. Sim, não é? Acredito que sim. Porque quando você está fazendo a tradução de um filme... Existe esse movimento na comunidade surda e de intérpretes de Libras, de dizerem que todo tradutor e intérprete de Libras no ato do trabalho também é um ator. Eu conheço um professor de Libras no Rio que ele gravou, eu vi ele gravando para um filme, ele fazia expressões, ele é um ator, para o público entender exatamente o que estava querendo dizer aquilo ali. Então é isso, né? Uma das partes da língua de sinais, nós temos 5 movimentos na língua de sinais. Uma delas é a expressão facial, o que mais determina a comunicação. Eu posso falar para você assim, não pode, não pode, não pode. A expressão facial, ela muda a entonação da frase. Perfeito. Então, a expressão facial
vai fazer a diferença. Determina a comunicação. Ai, peraí! Não deixa susto. Alô? Oi! Você está assistindo o programa, que legal! Tá, eu tô com ele aqui do lado, eu pergunto para ele assim. Ó, tem uma colega perguntando, dizendo que o filho dela é deficiente auditivo. Mas ele não tem problema de fala, de corda vocal, mas não fala. O que ela faz? Ela precisa ir numa fonoaudiólogo. Fazer exercícios, porque realmente ele só não escuta, ele pode falar. Então, levar essa criança, levar essa pessoa na fonoaudióloga, fazer treinamentos vocais, exercícios vocais, ela pode aprender a falar sim. E a leitura labial, tem alguma coisa? Leitura labial, os surdos que eles conhecem o português escrito, ou que eles têm uma deficiência auditiva leve, eles conseguem, pela leitura labial, entender o que você está falando. A leitura labial, ela nunca é 100%, tá? Você não consegue, de primeiro momento, tô lendo seus lábios e entendi completamente o que você disse. Ela vai pegando algumas informações para compreender. A gente vê na internet, vê na televisão, as pessoas profissionais de leitura labial, eles voltam o vídeo várias vezes para poder entender e criar um contexto para saber o que está sendo dito naquela fala, naquele momento. Mas a leitura labial, de primeiro momento, ela nunca é 100%. O surdo ele vai pegar algumas informações e entender o que você quer dizer naquele contexto. Muito doido, cara. Só para ilustrar, uma vez eu assisti uma matéria de uma professora de Libras. Ela passou a vida inteira dando aula de Libras e aí quando ela foi ter filho, o filho dela nasceu sem ouvidos. Aí foi sinistro, né? Que coisa doida, nasceu sem ouvidos, mas o cara falava em inglês, francês e ele lia todos os lábios e como ele ouvia a campainha, ele botou uma lâmpada. Uma lâmpada, e aí quando ele tocava a campainha, a lâmpada acendia. O meu celular é da mesma forma. Eu não tenho deficiência auditiva profunda, a minha é leve. Mas eu deixo meu celular com um dispositivo de lâmpada assim, todas as vezes que toca, ele vai piscar para me avisar. Na casa dos surdos são assim. Se eu preciso lá, vou bater na porta, ele não vai ouvir. Sim. Então você aperta a campainha, dentro de casa tem um dispositivo. Para você acordar de manhã para trabalhar. Como é que faz? O celular vai tocar e você não vai ouvir. Tem o modo vibra. Então, o dispositivo do celular fica embaixo do travesseiro. Ó, o perigo, não pode. Não pode. Mas os surdos deixam próximo ali na cama, então ele sente a vibração e sabe que aquela vibração é para acordar. A casa de surdo é bem adaptada. Muita coisa ainda para evoluir nessa história. Bastante. Isso aí. Então, eu queria aproveitar que você deixasse o seu Instagram para as pessoas entrarem em contato com você e quiserem esclarecer dúvidas, enfim, ou até te contratar para você fazer o... Meu Instagram é @kleber.bordini. Lá tem um pouquinho dos trabalhos que eu faço, tanto na inclusão na escola, inclusão educacional, quanto trabalhos aí fora. Faço teatro, alguns shows, empresas. Então tá, eu vou falar e você vai traduzir para aquela câmera. E eu falo aqui. Obrigado. Primeiro eu vou agradecer sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Foi muito legal. Agradeço o convite da Lenoca, da Gloss. Muito obrigado. E agora você começa a traduzir o que eu vou falar. Se você quiser ser consultora da Lenoca e participar aqui do nosso trabalho com essa moda infantil que traz conforto e muita eficiência e praticidade, basta você entrar em contato com o nosso Instagram, Lenoca, @LenocaKids. Valeu? Valeu, Kleber, mais uma vez, obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Bye!